O Internacional enfrenta o Guairenha do Paraguai no Beira-Rio com desfalques na zaga. Kaique Rocha desfalca a equipe por 5 semanas, abrindo uma disputa na defesa titular. Gabriel Mercado deverá ser escalado, mas a direção e a comissão técnica buscam um cenário ideal para o retorno de Rodrigo Moledo, que não atua desde 10 de janeiro do ano passado. Vitão, recém-chegado do Shakhtar, também já está à disposição. E a briga por 2 vagas no sistema defensivo fica cada vez mais acirrada. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E agora nós vamos falar sobre zaga. Em especial também sobre a recuperação de Rodrigo Moledo, que está acontecendo há bastante tempo. O jogador tem treinado no CT Parque Gigante, participado das atividades, é relacionado para as partidas, mas não entra em campo. E por que ele não entra em campo? Existe uma explicação e eu vou contar para você agora. O Rodrigo Moledo, ele não joga desde o dia 10 de janeiro do ano passado. Antes do dia 10, ele teve uma lesão no jogo contra o Ceará, uma dividida com o Marcelo Lomba, pelo Campeonato Brasileiro de 2020 ainda. Ele se lesionou naquele jogo, ele atuou uma semana depois contra o Goiás, jogou os 90 minutos, e depois do jogo contra o Goiás ele acusou dores. Foram fazer o exame, o cara tinha rompido o ligamento, ficou 1 ano fora dos gramados, 1 ano longe dos gramados, jogando uma partida inteira com os ligamentos rompidos. Como ele está em um processo que foi muito lento, foi muito demorado de recuperação, a comissão técnica busca o cenário ideal para que o Rodrigo Moledo possa ter o seu retorno, para que o Rodrigo Moledo possa voltar a atuar. Ele está à disposição física e tecnicamente do Medina desde a última rodada da primeira fase do Gauchão. Vocês vão lembrar, o jogo lá em Bagé contra o Guarani, empate que aconteceu em 1-1, lá o Rodrigo Moledo voltou a ser relacionado para uma partida. E de lá para cá não houve cenário para o retorno, para a reestreia do Rodrigo Moledo. O Inter joga contra o Guarani de Bagé, ele é relacionado, mas o gramado do Estrela d'Alva em péssimas condições. Para um cara que tem a insegurança de 1 ano fora por questão de joelho, tu colocar ele já de primeira em um gramado ruim é temerário, e por isso ele não entrou em campo em Bagé. Na sequência, o Inter teve os 2 grenais da semifinal do Gauchão. 2 jogos que foram fogueira, foram fumaceira. Tu colocar um cara que está 1 ano parado, um grenal decisivo, é temerário, e o Inter postergou. Aí, senhores, veio o jogo contra o 9 de outubro, também em um gramado ruim. Não se achou cenário adequado para que o Moledo jogasse. E o jogo contra o Atlético lá também não é um cenário bom, não se achou prudente colocar o Rodrigo Moledo naquele jogo, até porque ele precisa readquirir ainda o ritmo de jogo em termos competitivos. Então o Inter está procurando esse cenário, e esse cenário pode ser a partida de quinta-feira contra o Guairenha, tá? A defesa titular para esse jogo deverá ter Mercado e Bruno Mendes como os 2 zagueiros, mas o Moledo pode no decorrer da partida entrar. E se a circunstância da partida permitir isso, o Inter estiver ganhando com alguma vantagem, ele deverá entrar, para que se tenha um cenário positivo para o seu retorno. Com o cenário positivo do seu retorno, ele vai começar a readquirir ritmo de jogo e aí poder voltar a competir por uma vaga no time titular do Internacional. Aliás, vaga essa e vagas estas que estão muito disputadas a partir de agora. O Inter tem 4 zagueiros. Se eu não contar com o Kaique Rocha, o Inter tem 4 zagueiros que vão brigar por essa titularidade. Bruno Mendes, Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo e Vitão. Gabriel Mercado e Bruno Mendes são os 2 zagueiros que estão em condições plenas agora e que, por exemplo, serão escalados como titular na partida contra o Guairenha, porque o Moledo tem essa situação e o Vitão acabou de chegar. Então é Bruno Mendes e Mercado em um primeiro momento. Mas o Vitão é um cara que foi contratado com um certo prestígio. Então ele tem totais condições de assumir essa titularidade em uma das 2 posições da zaga. E o Rodrigo Moledo é um zagueiro histórico no Internacional, que a gente já conhece a qualidade dele. Ele tem uma característica que os outros 3 zagueiros não têm, que é uma bola aérea perfeita, uma estatura muito boa, força física, que os outros zagueiros não têm, são de outras qualidades. O Bruno Mendes é de velocidade, técnica, o Mercado é de um pouco de imposição física, mas por baixo principalmente. O Moledo dá essa característica. São 4 zagueiros para 2 vagas, pelo menos nesse período em que o Kaique Rocha estiver fora de 5 semanas. Depois serão 5 zagueiros para 2 vagas. E é essa competitividade interna que o Alexandre Medina pediu e que ele queria.
Me parece, pelo que eu ouço nos bastidores do Beira-Rio, que a zaga se desenha a ser, em um primeiro momento, Bruno Mendes e Vitão, e depois que o Kaique voltar, Kaique, Rocha e Vitão. Deve ser isso. Ainda assim, Bruno Mendes está aí, Moledo está aí, e se esses caras jogarem e jogarem bem, eles vão ter o espaço deles e vão ser titular do Inter. Tudo depende de quem render melhor, e era essa exatamente a ideia da atual comissão técnica quando contratou e inflou um grupo de jogadores. Vamos aguardar o jogo de hoje contra o Guairenha, que deve ter o retorno do Rodrigo Moledo em algum momento da partida, pelo menos eu estou postando nisso. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!